Freud nasceu em 1895 na Áustria, sendo a filha caçula do criador da psicanálise, Sigmund Freud. Desde jovem, Ana se interessou pela educação, tornando-se professora e, em seguida, psicanalista. Sua trajetória foi marcada por desafios. Além do contexto de guerra e perseguição aos judeus que a obrigou a se exilar em Londres, Ana enfrentou o preconceito por ser mulher e buscar uma carreira independente dentro da psicanálise. Em Londres, dedicou-se a estudar e cuidar do desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, principalmente aquelas afetadas pela guerra. Fundou uma clínica referência mundial para a psicoterapia infantil e, até o final da vida, dedicou sua energia tanto à pesquisa quanto ao atendimento direto de crianças. Ana faleceu em 1982, sendo reconhecida internacionalmente por seu pioneirismo e sensibilidade. O que é o ego e como se protege? Ana Freud explica que desde as primeiras teorias de Freud, a psicanálise costumava se concentrar nos desejos inconscientes e nos sintomas que eles provocavam. Porém, ela mostra que existe uma outra parte muito importante da mente, o ego. O ego não é só um alvo dos impulsos, mas funciona de forma ativa, tentando equilibrar três forças: os desejos internos, o id, as exigências morais, o superego, e a realidade do mundo externo. Essa posição coloca o ego em constante conflito, porque precisa lidar com pressões vindas de todos os lados. Para suportar isso, ele cria estratégias chamadas mecanismos de defesa. Essas defesas têm como objetivo proteger a pessoa de sentimentos dolorosos ou de situações que geram ansiedade. O ponto principal que Ana Freud traz é uma mudança no jeito de pensar a psicanálise. Antes se olhava apenas para os conteúdos escondidos no inconsciente. Agora ela propõe olhar também para o processo, ou seja, como a mente consegue esconder ou transformar esses conteúdos. Estudar a fundo o funcionamento do ego ajuda a compreender melhor as atitudes e resistências das pessoas durante a análise, mostrando que os sintomas não surgem por acaso, mas como resultado de estratégias que o próprio ego cria para se proteger. O que são mecanismos de defesa? Resumindo, o ego vira escudo e faz de tudo para você sofrer menos com seus próprios conflitos internos. Agora vamos mostrar para vocês os principais mecanismos de defesa segundo Ana Freud e garantir que você vai entender todos eles, porque cada um ganha um exemplo. Formação reativa. O que é? Age de modo oposto ao que sente. O ego mascara sentimentos inaceitáveis com atitudes exageradas contrárias. Exemplo: se sente inveja, vira super amiga do alvo da inveja. Se tem raiva, age com carinho excessivo. Isolamento afetivo. O que é? A pessoa separa completamente o sentimento do evento. Sabe contar uma história complicada sem se emocionar? É isso. Exemplo: alguém descreve o término de um relacionamento apenas listando fatos, sem mostrar tristeza, alegria ou raiva. Projeção. O que é? Atribuir a outra pessoa sentimentos ou desejos que são, na verdade, seus. Assim você não precisa lidar diretamente com eles. Exemplo: você sente ciúme, mas acusa outra pessoa de ser ciumenta. Ou sente raiva do chefe, mas diz que é ele quem não gosta de você. Inversão contra o ego. O que é? Desvia o impulso contra si mesmo, redirecionando algo que era para o outro contra o próprio ego. Exemplo: raiva dos pais vira culpa extrema ou autodepreciação. A culpa é minha, eu não presto. Sublimação. O que é? Redirecionar um impulso inaceitável, geralmente sexual ou agressivo, para atividades consideradas positivas socialmente. Exemplo: alguém canaliza um impulso agressivo em artes marciais ou dedica grande energia sexual à arte, ao estudo ou ao esporte. Negação. O que é? Recusa-se a aceitar conscientemente uma realidade difícil ou dolorosa. Exemplo: alguém que recebe um diagnóstico médico grave, mas continua tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Deslocamento. O que é? Desconta sentimentos, especialmente a raiva, em alguém ou algo mais seguro do que no verdadeiro alvo. Exemplo: a pessoa leva a bronca do chefe, mas ao chegar em casa grita com o cachorro ou com o parceiro. Regressão. Reforço pela importância. O que é? Regredir temporariamente para comportamentos típicos de fases anteriores do desenvolvimento em situações de estresse. Exemplo:
Criança mais velha que volta a fazer xixi na cama quando nasce um irmãozinho. Racionalização. É a tentativa de justificar atitudes ou sentimentos considerados inaceitáveis, criando explicações lógicas ou socialmente aceitáveis para eles. Exemplo prático. Uma pessoa que não foi aprovada em concurso pode dizer que não queria passar ou que o processo era injusto, quando na verdade sente-se frustrada ou insegura. Bom, agora que vocês já viram os mecanismos de defesa e um pouco da parte teórica, vamos ver as grandes contribuições da Ana Freud. Na maioria dos livros, inclusive no Teoria da Personalidade, a primeira grande contribuição de Ana é a teoria sistematizada dos mecanismos de defesa, que foi o que a gente apresentou para vocês. E a sua segunda maior contribuição, que vale destacar no seu trabalho, é a psicanálise infantil. Ela adaptou a técnica psicanalítica para crianças porque percebeu que o método do pai não funcionava do mesmo jeito com elas. Passou a observar o comportamento cotidiano, o brincar, a relação da criança com os pais e cuidadores e a imaginação. Criou métodos que integravam o estudo do ego em desenvolvimento com a prática clínica. Viu só quantas estratégias o nosso ego inventa para nos proteger do sofrimento? Vale lembrar, todo mundo usa mecanismos de defesa, sem culpa. O problema é se algum desses vira regra e impede que você se conheça e lide com emoções de verdade. E aí, qual desses mecanismos você já percebeu em você? Tem algum que é sua assinatura? Se quiser se aprofundar nesse tema, procure ler O Ego e os Mecanismos de Defesa, de Ana Freud. Muito obrigada e até o próximo vídeo.